Deus abençoe, nós estamos aqui em família hoje, que Deus possa abençoar a mocidade de Cristo, que Deus abençoe, louvar a Deus também pela vida da minha esposa. Meus filhos não podem estar aqui os dois devido a um compromisso, mas eu creio que da próxima vez o Senhor vai estar nos abençoando, amém? Livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 8, quem achou diz amém? Amém! Diz assim, Ageu capítulo 1, versículo 8: Portanto subi sem demora ao monte, trazei boa madeira, edificai a casa, para que eu me alegre dela e seja glorificada. De fato espalhaste muito, mas veio pouco. Enquanto levaste para casa, eu ainda dissipei com um só sopro. Levei-te para casa e eu ainda dissipei com um só sopro, e agi desse modo. Por que motivo? Questiona os exércitos, o Senhor dos exércitos. Ora, porque deixaste a minha casa sobre escombro, ao passo que cada um de vós só dá atenção à sua própria casa e bens. Capítulo 2, o versículo 9. Eu vou contar até 3 e nós vamos ler esse capítulo 2 e o versículo 9 em uma só voz, tá bom? Amém, igreja? Amém! 1, 2, 3. Agora essa última casa será maior que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar farei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus! Antes de se assentar, olha para 2 ou 3 pessoas e fala para ela: um novo tempo na tua vida. Não, fala com mais convicção, fala para ela: um novo tempo na tua vida. Isso, poder se acercar dando glória para Jesus. Meus irmãos, para nós entendermos o que Ageu está vivenciando, nós temos que voltar um pouco atrás na história desse povo, a qual Deus escolheu, que foi Israel. Nós sabemos que Deus tinha um zelo muito grande por Israel. Deus sempre zelou pelo seu povo, mas nós sabemos que Israel tomou alguns caminhos a qual não deveria, porque na verdade Deus tratava esse povo como bichinho de Jacó, as meninas dos seus olhos. Mas nós sabemos que desde a queda de Adão, a Bíblia diz que o pecado entra sobre a terra. Nós sabemos que na história, no livro de Gênesis, a sua esposa é ludibriada por Satanás, ela cai, e desde então a Bíblia diz que o pecado vem sobre a terra. E Deus sempre à procura do ser humano. Deus queria fazer uma aliança com o ser humano. E principalmente o povo de Israel. A Bíblia diz que o povo agora vai adorar a outros deuses. Vai adorar aos deuses estranhos. Vai adorar os deuses a qual Deus não estava se agradando. E a Bíblia diz que Deus sempre quis resgatar o povo. Deus sempre quis mostrar a sua misericórdia. Deus sempre quis mostrar o seu amor. Mas os profetas, os sacerdotes, os reis, não queriam dar ouvido à voz de Deus. A Bíblia diz que Deus levanta um homem libertador chamado Moisés. Deus agora acha esse moço e dá a ele uma responsabilidade. E essa responsabilidade é de tirar o povo do Egito até a terra prometida. Mas a Bíblia diz que Moisés teve algumas dificuldades. E essas dificuldades agora Moisés viu como que é difícil lidar com o ser humano. Porque Moisés, ele tinha uma intimidade com Deus muito tremenda. Moisés era aquele que queria ver Deus face a face.
E a Bíblia diz que um dia Moisés fez um pedido muito interessante e muito ousado, diga-se de passagem. A Bíblia diz que Moisés queria ver Deus face a face, como eu estou olhando, meus irmãos. Mas Deus falou assim: Moisés, homem nenhum me vê e fica vivo. Mas a Bíblia diz que Moisés sobe ao monte, e a Bíblia diz que Deus passa pelas costas de Moisés, e a Bíblia diz, meus irmãos, que Moisés viu só um pouquinho da glória do Senhor. A Bíblia diz, meus irmãos, que Moisés agora tem uma dificuldade tremenda. Moisés era um homem muito duro, e agora Moisés está na responsabilidade do povo. O que acontece? Um dia Moisés estava orando, e a Bíblia diz que Deus fala para Moisés: Moisés, olha lá o povo que eu te entreguei. Olha lá o povo. Deus agora estava olhando o povo. Por quê? Porque o povo estava fazendo um bezerro de ouro. Arão estava lá no controle do povo, e a Bíblia diz que Arão agora deixa que o povo faz uma bagunça terrível. E a Bíblia diz que por causa disso Deus queria matar todo mundo. Mas olha a oração de Moisés. Moisés falou: Deus não mata todo mundo. Se o Senhor matar todo mundo, o que vão dizer das suas promessas? Lembra de Abraão, de Isaac, de Jacó, que através desse povo o Senhor faria uma grande nação. Aleluia. Deus não mata o povo, mas sabendo que o povo não ia se arrepender. Então Deus, como é um Deus que nunca quer perder o ser humano, Ele levanta os profetas para pregar a palavra. Porque Deus, Ele vai atrás do ser humano. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte de ninguém, né? E Deus agora vai atrás do povo, querendo fazer uma aliança. Como? Deus levanta os profetas, e um deles está Jeremias, um homem que agora apanha, um homem que agora é jogado dentro do calabouço, por causa que falava a verdade. E a Bíblia diz que esse Jeremias viu tudo acontecer na íntegra, porque Jeremias ele prega antes, durante e depois do cativeiro. E Jeremias está pregando, falando: olha, rei, se você não se converter, vai vir um cativeiro de 70 anos. Essa cidade linda chamada Jerusalém, esse templo lindo chamado Templo de Salomão, vai ser destruído. Mas todas as vezes que Jeremias pregava, ele era lançado no calabouço. Jeremias agora prevê tudo acontecer, porque Deus falou para Jeremias: Jeremias, não tenha família, não casa com mulher, não tenha esposa, não tem filho. Talvez Deus já estava vendo o que ia acontecer na vida do profeta. E uma das coisas que me chama a atenção, Jeremias agora prega um cinto, e esse cinto é caro. O livro do profeta Jeremias, capítulo 13, Deus fala para ele: pega esse cinto caro, vai lá e enterra nas montanhas de Eufrates, e depois de alguns dias você vai lá e desenterra. Deus estava querendo falar para Jeremias através dessa simbologia. A Bíblia diz que depois de alguns dias Jeremias vai lá e desenterra o cinto. A Bíblia diz que estava podre e não prestava para nada. Deus estava falando: assim está Judá, podre e não presta para nada. Por que não falar de Oséias? Deus falou: Oséias, casa com uma mulher prostituta, e essa mulher vai te trair, e quando ela te trair, você vai lá e perdoa ela e traz ela de volta, porque Israel está virando as costas para mim, mas eu tenho perdão para a igreja de Israel. Mas o povo não queria. O povo não queria obedecer, o povo queria andar em outros caminhos, adorar a outros deuses. Então o que Deus faz? Porque Deus é assim, Ele fala. Tantas das vezes Deus fala, tantas das vezes Deus fala para nós ouvirmos, para nós obedecermos, e muitas das vezes nós não ouvimos e nem obedecemos. Então Deus vai e traz o castigo, então Deus vai e traz o juízo. E o juízo foi 70 anos num cativeiro. Eu não estou falando 7 anos ou 7 dias. 70 anos esse povo sofrendo na mão do rei Nabucodonosor. Então no ano 506 pelo menos, a Bíblia diz que no ano 506 a história diz que Nabucodonosor entra
invade Jerusalém. A primeira leva, ele leva os Daniel e seus amigos. A segunda leva, ele leva aproximadamente 10 mil judeus. A terceira leva, a Bíblia diz que Nabucodonosor, junto com a sua tropa, ele invade Jerusalém, quebra os muros, derruba os muros, queima tudo, a cidade, e invade Jerusalém por completo. E aí agora a Bíblia diz que Jerusalém está totalmente destruída. O templo maravilhoso a qual Salomão construiu, a qual Salomão agora demorou anos e anos para construir. Por quê? Porque Salomão era um homem que tinha muita, como se diz, muita visão a respeito da obra de Deus. Salomão era muito caprichoso. Então agora Davi, o seu pai, queria estender esse templo. Davi, a Bíblia diz que um dia Davi estava sentado no seu palácio e ele coloca no teu coração a construir um templo. E Deus visita o profeta Natan e fala para ele que ele não vai construir templo nenhum, mas fala para ele que da sua descendência vai nascer um e vai construir um templo para mim. E esse templo foi construído com Salomão. Salomão era um homem caprichoso. A Bíblia diz que Deus falou para ele: Salomão, pede o que quiser que eu vou te dar. Salomão pediu sabedoria para entrar e para sair. E desde essa sabedoria Deus dá dádiva para ele para construir uma das maiores maravilhas do mundo antigo, que é esse templo lindo, maravilhoso. Salomão pega ouro, Salomão pega prata, Salomão pega bronze. Salomão chama homens que sabiam de ouro e de prata, de bronze. A Bíblia diz agora que Salomão demora para construir esse templo, porque a obra de Deus é assim, temos que fazer com muito zelo e com muito carinho, para sair caprichado, porque para Deus não é de qualquer maneira. Para Deus nós temos que fazer com amor no coração. E esse templo é levantado, esse templo é bonito. E a Bíblia diz que agora, na inauguração do templo, Salomão agora está pedindo para que Deus viesse visitar esse povo, visitasse a nação. E a Bíblia diz que em nenhuma das suas orações, a Bíblia diz que Deus aparece para Salomão. Deus aparece no meio do templo dizendo: Salomão, eu escolhi essa casa para minha adoração. Eu escolhi esse povo. Eu escolhi tudo isso, Salomão, que você está fazendo. A Bíblia diz, meus irmãos, que era tanta glória de Deus na inauguração do templo. Eu vou repetir para que você possa entender. A Bíblia diz que era tanta glória na inauguração do templo que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, porque a nuvem da Shekinah da glória invadiu o templo. Eu já estou vendo essa nuvem da glória aqui. Oh, Espírito de Deus. Deus falou para Salomão: Salomão, eu escolhi nessa casa, eu escolhi esse templo para a minha adoração. Esse templo foi destruído, esse templo foi derribado. E eu quero pregar nessa noite, meus irmãos, que existe coisa na nossa vida que muitas das vezes é derrubada, é destruída. Mas Deus é o Deus que nos dá a segunda chance. É nesse período que Deus levanta o profeta Ageu. Depois de 70 anos do povo cativo, Deus agora, pela mão de Ciro, liberta o povo. É nesse período que Deus está levantando o profeta Ageu, porque Ageu foi um tipo de incentivador. Ageu agora vê o povo com feridas. Ageu agora vê o povo cabisbaixo, porque depois de 70 anos cativo, eles agora saem com medo, pastora. Porque olha aqui para mim, porque tem feridas que é difícil de cicatrizar. Tem feridas que demora a passar. Tem coisas que na sua vida demora a passar, traição. Tem coisas que você passa, você confia nas pessoas e as pessoas te traem, colocam o seu nome na mesa do jantar,
Fala, incentivo a me buscar a alma, incentivo a pregar a palavra, incentivo a eu buscar quem está nas trevas. Agora eu estou sentindo a graça de Deus aqui. A chama foi me incentivador. Olha para cá. A chama agora está vendo para o povo, está vendo que o povo está morando em escombro, e Deus agora por intermédio de a chama fala: opa, olha aqui para mim, buscai madeira sobre o monte, vamos buscar e edificar um novo templo para Deus. O que a gente estava falando, meus irmãos? Deus vai dar uma nova oportunidade para nós. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus estava falando em intermédio de Ageu. Deus vai dar uma nova oportunidade para nós. Vamos para o monte, sabe por quê? O povo estava acomodado dentro de casa. O povo estava olhando, queria ficar nas suas casas luxuosas, nas suas casas luxuosas. A Bíblia diz que Deus agora falou para Ageu: Ageu, vai falar para o povo, subir ao monte, catar madeira, porque eu estou vindo de novo. Talvez você caiu, talvez você ficou parado no meio do caminho. Satanás olhou para você e disse: é só fogo de palha, não vai para a igreja. Talvez você entrou aqui traído, ferido, decepcionado, nem dorme mais direito. Mas Deus está falando: eu vou te levantar pela segunda vez. Eu vou te levantar e vou mostrar para os seus adversários que eu sou Deus de Abraão. Levanta a mão para o céu que eu prego. A uma não, as duas, levanta. Deus vai dar uma nova. Estou sentindo a presença de Deus. E a Gil agora vai falando: quem de vós viu o primeiro templo? Era um templo lindo, maravilhoso. Esse templo foi destruído, esse templo foi derrubado. Mas só que Deus está falando para nós nessa noite. Fala para eles, Ageu, que a glória da última casa será maior do que a primeira. Eu vou repetir para você entender. A glória dessa última casa será maior do que a primeira. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. A glória dessa última casa será maior do que a primeira. E eu estou pregando aqui sobre o seguinte tema: Deus vai fazer coisas novas. Há um novo tempo para essa igreja, pastor Luiz. É um novo tempo para essa igreja. Olha, eu estava aqui, Deus falou comigo. Eu via o pastor em muitas casas por aí. Eu vi o Senhor entrando em muitos lares. Deus falou para mim: fala para o meu chefe que essa igreja vai servir de casa de refúgio para muitas pessoas. Glória. Eu estou sentindo Deus aqui. Fala para o meu servo invadir as casas, porque essa igreja, Deus diz para mim, essa igreja vai ser chamada casa de oração. Muitas pessoas vão entrar aqui doente e vai sair curado. Muitas pessoas vão entrar aqui triste e vai sair alegre, porque aqui é a casa do pão, é a casa de oração. Aumenta aí, Deus vai fazer coisas grandes. Levanta a mão para o céu em nome de Jesus. Você pode adorar a Deus por um minuto? Você pode? Não, você vai dar glória a Deus por um minuto.
te vi. Mas desde quando você estava aqui, tendo a oportunidade, o Espírito de Deus falou comigo e testificou no meu coração. Fala para ela que eu tenho uma obra muito linda na vida. Glória a Deus. Fala para ela se preparar, que eu vou fazer grandes coisas na vida dela. Deus fala para você se dedicar à palavra, porque Ele conhece o seu coração. Deus sabe do zelo que você tem por esses moços. Deus sabe, Deus te conhece desde o ventre. Não era nem para você estar aqui hoje, nessa noite. Deus já te livrou de muita coisa. Deus já te livrou da morte. Deus já te livrou de assalto. Deus já te livrou de muitas coisas. E Deus manda te dizer: eu contemplei essa noite mal dormida que você passou. Eu vi uma preocupação grande no teu coração. Mas fala para ela o seguinte: assim diz o Senhor, eu estou fazendo uma coisa nova na vida dela, para ela saber que eu sou Deus Todo-Poderoso. E para você saber que é Deus que está falando com você, você orou de madrugada. Eu vi você aos prantos falando: Deus, muda a minha história. E Deus falou: eu ouvi a tua oração, estou mudando a tua história. Levanta a mão, Pai. Deus está aqui. Deus está aqui. Há um novo tempo. Deus falou para Ageu: a glória dessa última será maior do que a primeira. Ou seja, Deus tem os seus meios de trabalhar. Porque muitas das vezes pensamos que é o fim da história, mas Deus fala: é o início de toda a história. Lembra de Jó, que perdeu tudo? A Bíblia diz que Jó perdeu tudo, perdeu os seus bens, perdeu as suas riquezas, enterrou os seus filhos. Mas a Bíblia diz no capítulo 42 que Deus mudou a história de Jó, no cativeiro de Jó. Levanta a mão, Deus está mudando a sua história aqui hoje. Eu não sei, olha aqui para mim, eu estou sentindo Deus aqui. Olha aqui para mim, eu estou sentindo Deus, é uma presença de Deus. Será que sou eu que estou sentindo essa graça? Será que sou eu, a pastora, a irmã que está chorando, que está sentindo essa graça? Deus está aqui hoje, nessa noite. Eu vim pregar, não foi para a multidão, não foi para 1000 pessoas, não importa quantas pessoas tem, o importa é que a presença de Deus está aqui hoje, nessa noite. Há uma nova história, há um novo tempo para a tua vida, há um novo tempo, há uma nova história. Só entende de dor quem já foi ferido. Olha aqui para mim, abaixa um pouquinho. Só entende de dor quem já foi ferido. Só entende de lágrimas quem já chorou muito. Às vezes recomeçar é difícil, porque o povo agora tinha que recomeçar, construir um novo templo. Deus está falando para você: o que passou, passou, não vai voltar mais. E tem uma história aí que eu acho e concordo, porque não adianta agora chorar o leite derramado. Passou e já era. Porque Deus está falando para nós que Ele está fazendo uma nova história, um novo tempo nessa igreja. Pastor, a partir de hoje, não só eu, não é só porque eu estou pregando, é porque Deus está falando através da palavra. A maior revelação é a palavra de Deus. Deus manda dizer para essa igreja: há um novo tempo para essa igreja. Deus manda dizer para o Senhor: pastor, vai para as casas, vai buscar alma, traz um monte de drogado aí. Deus está mandando falar para o Senhor: vai atrás, porque o Senhor vai ganhar muitas almas. Pessoas vão entrar aqui feridas, pessoas vão entrar aqui desacreditadas, pessoas vão entrar aqui devendo, pessoas vão entrar aqui ameaçadas de morte.
Deus tem o seu modo de trabalhar. Como eu disse, recomeçar é difícil. Recomeçar do zero é difícil. E a vida é assim. Muitas das vezes temos que recomeçar. No casamento, na empresa, em nossa vida secular, todos temos que recomeçar. E essa construção não é fácil. Porque quem é mestre de obra sabe que reconstruir não é fácil. Quando você derruba uma casa e construir ela de novo não é fácil. Tem medidas, tem muitas coisas, tem coluna para ser feita. E Deus está me dizendo aqui para nós nessa noite: há um novo recomeço. Muda a página. Olha que presença. Deus está falando: muda a página. Para de ficar chorando. Você é mais do que vencedor. O irmão falou aqui: você não é vencedor, você é mais do que vencedor. Então para de ficar chorando entre a parede, porque Deus está falando conosco aqui através da palavra. Ele vai fazer uma coisa. Ele vai, olha o que Deus está falando aqui. Ele vai limpar tudo quanto é sujeira do seu caminho. Ele vai colocar pessoas que vão te levantar, não pessoas que vão te jogar para baixo. Deus vai colocar pessoas para te levantar nessa noite. Pegue na mão do seu irmão e fala para ele: é um novo recomeço. Fala: um começo de Deus. Há um começo de uma nova história. Oh, Jesus. Para nós terminar, olha aqui para mim. Quando eu estou falando de um novo tempo, eu estou falando de uma nova história. Eu estou falando de coisas novas. Graças a Deus, Jesus. Aleluia. Quando Jesus estava na cruz, Silvio Luiz, olha aqui para mim, Silvio. Quando Jesus estava na cruz, o povo estava olhando para Cristo. Não foi aquele que curou, não foi aquele que deu vista ao cego. Jesus estava na cruz com os dois homens. Um era ladrão, ou seja, os dois eram ladrão. Mas só que havia uma diferença. Um ladrão reconheceu que estava ali por merecer, mas o outro não. Falou: se é o Cristo, se você é o Cristo que tantos todos falam, desça daí. Mas o outro ladrão reconhece: nós estamos aqui porque nós merecemos. E ele olha para Cristo. Jesus estava numa figura com sangue, com uma coroa de espinho, estava na cruz. Mas a Bíblia diz que Jesus olha para aquele homem que reconhece o seu pecado. Aquele homem chamado Dimas reconhece Cristo. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Nós estamos aqui porque nós fizemos mal. Mas ele reconhece Cristo como Salvador ou como Rei. Ele olha e fala para Jesus: Rei, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus olha para ele e falou: hoje mesmo vai estar comigo no paraíso. Oh, glória! É Cristo reto. Ele inaugura as mansões celestiais com Jesus. Mas só que a Bíblia diz que antes disso, Jesus prega aos discípulos: vocês estavam vendo esse templo? Eu não estou falando do templo de Salomão, estou falando de mim, do meu corpo, do meu templo. Ele vai ser derrubado, ele vai ser destruído, mas ele vai ser edificado ao terceiro dia. Aleluia. Nós sabemos a história de Jesus, que foi traído por Judas por 30 moedas de prata. E a Bíblia diz que Jesus agora é levado para a cruz, crucificado. Os discípulos agora se reuniram, porque depois da morte de Cristo, eles foram perseguidos.
E agora eles estão reunidos. E uma mulher vai lá até o túmulo de Jesus. E quando ela chega lá, ela não encontra mais o corpo de Jesus. O lençol está enrolado. E agora ela olha para o túmulo e volta correndo para anunciar essa notícia. Eles não estão todos com medo. Eles estão todos perplexos. Agora vai saber que essa mulher está falando a verdade. Agora ela chega e fala: Jesus não está lá mais. Jesus não está mais lá. E alguns olham para ela e falam: mulher, você está mentindo. Talvez Pedro vai lá para querer ver Tomé agora. Fala: eu não acredito. Mas eles não estavam lembrando quando Jesus falou: eu vou ao Pai, eu vou para um lugar, eu vou fazer morada para vós. Mas a Bíblia diz, olha aqui para mim, a Bíblia diz agora que todos ficam atemorizados. Leia aí Lucas capítulo 24, versículo 36. Eles estão dentro de uma casa. Eles estão agora se agrupados com medo.